Ok, vamos analisar a fundo um material bem interessante hoje. Temos em mãos trechos de uma análise que faz algo assim inesperado. Bem inesperado mesmo. Conecta um dos maiores fenômenos do cinema, Vingadores, o Ultimato, com um guia clássico sobre estratégia e influência, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Parece uma combinação inusitada, né? Totalmente. Quem diria? A análise se chama Ultimato, Estratégias de Poder nas 48 Leis de Greene. E a nossa proposta aqui é ir além da superfície da batalha épica entre heróis e vilões. Uhum. Queremos investigar como as táticas de poder, o planejamento meticuloso e até a manipulação, talvez, se desenrolam na trama do filme. Faz sentido olhar por esse ângulo. É quase como encarar o duelo Vingadores versus Thanos não só como uma luta, mas como uma partida complexa de xadrez em escala cósmica, sabe? Onde cada jogada pode seguir ou quebrar certas regras de poder. Exatamente. E o fascinante é perceber que essas dinâmicas de poder que o Greene descreve baseado em figuras históricas, eventos reais, elas não ficam confinadas aos livros. Não mesmo. Elas pulsam em narrativas culturais que nos impactam profundamente, como as do universo cinematográfico Marvel. A análise que a gente está explorando sugere que Ultimato transcende o mero entretenimento de ação. Vai além, né? Vai bem além. Ele pode ser visto como um estudo de caso sobre liderança em crise, sobre a inteligência estratégica necessária para reverter uma derrota catastrófica e sobre a própria essência do poder em situações limite. É um espelho ficcional de dinâmicas bem reais. Faz todo sentido. E, para começar essa exploração, a fonte nos direciona primeiro para Vingadores, Guerra Infinita, focando no Thanos. O Thanos de Guerra Infinita. Ele é retratado quase como a personificação da Lei 29, planeje até o fim. O princípio básico dessa lei é que o fim é tudo. Portanto, planeje cada passo, antecipe obstáculos e não se deixe levar por improvisos ou emoções que desviem do objetivo final. A vitória vem da visão de longo prazo e da execução implacável. E Thanos em Guerra Infinita é um exemplo quase didático disso, né? A análise ressalta como a jornada dele para reunir as joias do infinito não foi uma série de atos impulsivos, De jeito nenhum. mas sim um plano elaborado durante anos, talvez décadas. Cada ação, desde manipular o Loki até aquele doloroso sacrifício da Gamora em Vormir, era um passo calculado. Tudo friamente calculado. Ele demonstrou uma disciplina férrea, uma capacidade de visualizar o resultado final, o estalo, e de executar cada etapa, superando reveses e mantendo o foco absoluto, mesmo a um custo pessoal imenso. Essa clareza de propósito e execução é o cerne da Lei 29. E a análise descreve a frieza dele como um componente-chave dessa estratégia. Ele coloca o plano acima de tudo, né? Até mesmo dos laços afetivos que parecia ter. Exato. É uma abordagem quase desumana, mas do ponto de vista puramente estratégico, olhando para a Guerra Infinita, foi inegavelmente eficaz. Ele alcançou o objetivo aterrador dele. Sem dúvida. A eficácia em Guerra Infinita é inquestionável. Mas é aí que o Ultimato apresenta uma virada estratégica monumental, como a fonte aponta. A virada de jogo. Isso. Os Vingadores, que foram varridos do tabuleiro em Guerra Infinita não apenas pela força, mas pela estratégia superior do Thanos, começam a ter que jogar o mesmo jogo. Eles são forçados a adotar, talvez sem nem perceberem que estão ecoando as leis do poder, uma mentalidade muito mais calculista e proativa. Eles aprendem a lição, de certa forma. O que é realmente interessante aqui é essa inversão. Os heróis precisam se tornar estrategistas para desafiar o mestre estrategista. Não basta mais reagir, é preciso planejar e agir com precisão. E uma das primeiras leis que a análise sugere que os Vingadores internalizam, talvez de forma até brutal, é a Lei 15. Esmague totalmente o inimigo. Essa é forte. Essa lei argumenta que meias medidas contra um adversário poderoso são perigosas. Deixar um inimigo ferido, mas não aniquilado, só dá tempo para ele se recuperar, reagrupar e buscar vingança. A segurança real só viria da eliminação completa da ameaça.
E a gente vê uma aplicação chocante disso logo no início de Ultimato, não é? Exatamente. Aquela cena em que o Thor, movido pela raiva e pelo trauma, mas também por um instinto de finalização, decapita um Thanos já enfraquecido e sem as joias. Chocante mesmo. É interpretada pela fonte como uma manifestação literal dessa lei. Não bastava ter derrotado o Thanos naquele momento. Era preciso garantir a erradicação definitiva dele. É um ato que choca a gente, né? Justamente por ir contra a imagem tradicional do herói contido. Sim, totalmente. Mas, dentro da lógica implacável do poder num conflito existencial, a análise argumenta que essa ação reflete a necessidade de não deixar pontas soltas. E essa mesma lógica parece permear a abordagem na batalha final contra o Thanos de 2014. O objetivo ali não é só pará-lo, Não, é mais do que isso. mas garantir que ele e todo o exército dele sejam completamente desintegrados. É a aplicação da Lei 15 em larga escala para assegurar que a vitória conquistada com tanto sacrifício não possa ser revertida de novo. Uma mentalidade de sem tréguas, imposta pela escala da ameaça. Mas para chegar nessa posição de força, os Vingadores precisaram antes lidar com a própria desordem interna. E aqui a análise invoca a Lei 23. Concentre suas forças. Ah, essa é fundamental. O princípio é claro. Poder concentrado é sempre mais eficaz do que poder disperso. Pensa num raio de sol focado por uma lente de aumento, né? Vira uma força potente. Exato. A energia difusa se torna, bem, potente. No início de Ultimato, os Vingadores são o oposto disso. Totalmente. A fonte descreve bem aquele cenário de 5 anos depois do estalo. Eles estão espalhados, lidando individualmente com o luto, a culpa, a depressão. Fragmentados. Exato. Emocional e fisicamente. Essa dispersão os deixa impotentes, incapazes de reverter a situação. O poder que eles ainda possuem está diluído pela falta de um foco comum. Precisamente. A fragmentação inicial é a receita para a paralisia. A virada estratégica só começa a se desenhar quando surge uma possibilidade real e um objetivo unificador. A ideia do Scott Lang sobre a viagem no tempo pelo reino quântico. O Homem-Formiga salvando o dia, de certa forma. Pois é. É nesse momento que a Lei 23 se torna vital. Eles precisam superar as divisões, as mágoas, como aquela tensão palpável entre o Tony Stark e o Steve Rogers, Que tensão, hein? e canalizar todos os seus recursos, intelectos, habilidades e tecnologias para essa única missão extremamente complexa e arriscada. A fonte sublinha que foi essa concentração de forças, essa união de propósito, mesmo com atritos, que permitiu a concepção e execução do assalto no tempo. A força coletiva só se manifestou quando foi focada num único ponto. E nesse esforço coletivo, a figura do Tony Stark em Ultimato ganha um destaque especial na análise, como alguém que personifica múltiplas leis nos atos finais dele. O Stark é um caso à parte ali no final. Aquele momento culminante, o sacrifício com a manopla, a fonte o conecta diretamente à Lei 28. Entre em ação com ousadia. O princípio dessa lei é que a hesitação é perigosa, enquanto a ousadia pode intimidar e criar oportunidades. Em momentos críticos, uma ação ousada e decisiva pode mudar todo o curso dos eventos. E o ato do Stark foi a personificação da ousadia estratégica. No momento de caos absoluto, com a derrota parecendo iminente, ele viu a única janela de oportunidade sinalizada pelo Doutor Estranho, sobre quem a gente vai falar mais, Sim, o sinal. e agiu. Sem hesitar, ele tomou as joias e realizou o estalo, sabendo que isso custaria a vida dele. Foi uma jogada de risco máximo, mas executada com uma coragem e determinação que paralisaram o inimigo e reverteram o resultado da batalha instantaneamente. Mas a análise vai além e conecta esse mesmo ato a outra lei, a Lei 36. Despreze as coisas que você não pode ter. Essa lei sugere que se algo está fora do seu alcance, ou se você precisa renunciar a algo para alcançar um objetivo maior, é melhor desprezá-lo ativamente do que se lamentar por ele. O apego ao inatingível gera fraqueza. Como isso se aplica ao Stark? A interpretação da fonte é profunda aqui.
Ao aceitar a própria morte como preço da vitória, o Stark está, em essência, desprezando a vida pessoal que ele tanto valorizava, a vida com a Pepper e a Morgan. Que ele tinha acabado de reconquistar, né? Exatamente. Mas não é um desprezo no sentido de desvalorização, e sim de reconhecimento estratégico. Se a vitória exigiu sacrifício, ele não se deixou paralisar pelo medo da perda. Mas ainda, pode-se argumentar que ele estava desprezando a própria vida que o Thanos já ameaçava tirar de todos caso vencesse. Entendi. É como se ele tomasse o controle da situação. Isso. Ao fazer essa escolha ativa, o Stark nega ao Thanos o poder sobre seu medo mais fundamental. Ele transforma a inevitabilidade potencial da perda, se o Thanos ganhasse, num ato de pura agência e poder estratégico. Ele renuncia ao que não poderia manter de qualquer forma para garantir algo maior. Uau! Essa leitura adiciona uma camada psicológica e estratégica impressionante ao sacrifício dele. Não é só heroísmo, é quase uma manobra de poder contra o próprio destino imposto pelo conflito. Ele se torna o mestre da sua própria conclusão. Exatamente. E se o Stark personifica a ação ousada no clímax, a figura do Doutor Estranho, segundo a análise, representa magistralmente outra lei fundamental, a Lei 35. Domine a arte da oportunidade, o timing. Essencial. Essa lei ensina que força bruta ou planejamento minucioso não são nada sem o timing correto. É preciso reconhecer o momento certo de agir, de esperar, de atacar. Paciência e percepção do momento são cruciais. E o estranho é o mestre do tempo, literalmente. A análise deve focar naquele momento em que ele olha os 14 milhões de futuros possíveis. Precisamente. Ele viu apenas um cenário de vitória em meio a milhões de derrotas. A estratégia dele, portanto, não foi lutar de igual para igual em termos de força, mas sim identificar as condições exatas e o instante preciso que levariam àquela única possibilidade de sucesso. Uma em 14 milhões. Exato. Ele teve que esperar, talvez por anos, do ponto de vista temporal dele na Joia do Tempo, pelo momento exato. E na batalha final, aquele gesto sutil, mas carregado de significado, levantar um dedo para o Tony Stark. Aquele dedo. E foi a culminação dessa estratégia. Não era sobre poder bruto, era sobre reconhecer e sinalizar a janela de oportunidade crítica para a ação ousada do Stark. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a intervenção do estranho baseada puramente no domínio do tempo e da oportunidade foi tão vital quanto qualquer golpe físico. Mostra que o poder tem muitas faces, né? Inclusive a da paciência estratégica e da ação no instante certo. E para que essa união e essas estratégias complexas pudessem sequer ser cogitadas, os heróis tiveram que superar outra barreira, que a fonte liga à Lei de 18. Não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. Ah, o isolamento. Essa lei adverte que se isolar, seja física ou emocionalmente, não traz segurança, mas sim vulnerabilidade. Corta o fluxo de informações, impede alianças e torna a pessoa um alvo fácil. E o início de Ultimato é um retrato doloroso dessa verdade. A gente vê os heróis em suas fortalezas particulares. O Thor afundado na depressão e no álcool em Nova Asgard. O Thor tá irreconhecível ali. O Stark, inicialmente relutante em se envolver. O Rogers tentando manter uma fachada de normalidade enquanto claramente sofre. O Banner lutando com a dualidade dele. Eles estão isolados em suas dores e traumas. A análise é clara ao apontar que esse estado de isolamento é paralisante. Nenhuma solução surge enquanto eles permanecem separados. É verdade. A esperança só retorna quando eles são forçados a se reconectar. A chegada do Scott Lang quebra esse padrão. Exatamente. A necessidade de investigar a proposta do Lang os obriga a sair de suas fortalezas, a compartilhar informações, medos, esperanças e, eventualmente, a colaborar intensamente. A união fazendo a força, literalmente. É nesse processo de reconstrução de laços, de compartilhar vulnerabilidades e forças, que o plano da viagem no tempo se torna possível. A fonte usa isso para ilustrar que o poder restaurador dos Vingadores não veio da reclusão, mas da conexão. A força emergiu da união e da partilha de recursos, confirmando o perigo do isolamento em tempos de crise.
Essa união foi o terreno fértil para a concentração de forças, Lei 23, e para as ações estratégicas que se seguiram. Uma lição importante sobre resiliência e colaboração dentro da própria narrativa. Enquanto os heróis aprendiam e aplicavam essas lições de união e estratégia, a análise aponta uma ironia no destino do Thanos de 2014. Sim, o Thanos do passado. A queda final dele pode ser interpretada através da violação de outra lei crucial, a Lei 47. Não ultrapasse a meta que você determinou. Na vitória, saiba parar. Essa é a clássica. O princípio aqui é que a ambição desmedida pode levar à ruína. Uma vez que um objetivo é alcançado, é preciso ter a sabedoria de consolidar ganhos e não se deixar levar pelo excesso de confiança ou por novas metas irrealistas. E a análise contrasta fortemente o Thanos de Guerra Infinita com o de Ultimato. O primeiro, por mais monstruoso que fosse seu plano, tinha uma meta específica: eliminar metade da vida para impor o conceito distorcido dele de equilíbrio. Ele cumpriu a meta dele. E uma vez que conseguiu, ele efetivamente parou. Retirou-se para o jardim dele, tendo cumprido o que se propôs a fazer. Mas o Thanos que surge do passado em Ultimato tem uma reação bem diferente ao descobrir que o ato dele foi desfeito. Completamente diferente. Esse Thanos, confrontado com a resiliência dos Vingadores e a reversão do grande trabalho dele, não busca mais o equilíbrio. A nova meta dele torna-se infinitamente mais radical e egocêntrica: destruir todo o universo existente e recriá-lo do zero, à sua própria imagem, um universo grato. Que loucura! A fonte argumenta que, nesse momento, ele abandona qualquer pretensão de equilíbrio e ultrapassa violentamente a meta original. Ele é movido pela fúria narcísica, pela soberba de não aceitar que seu plano foi desafiado. Então essa mudança de objetivo, essa ambição sem limites, acaba sendo a perdição dele. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre os perigos da soberba no exercício do poder. Ao trocar um plano, ainda que terrível, mas com uma lógica interna, para ele, por um desejo de aniquilação total e reconstrução ególatra, Thanos perde qualquer vestígio da justificativa distorcida que tinha. Vira só um tirano. Ele se torna um tirano puro e simples. Paradoxalmente, essa ambição desmedida o enfraquece. Ela o coloca em confronto direto não só com os Vingadores, mas com a própria ideia de existência. E ele enfrenta heróis que agora estão mais unidos, mais experientes estrategicamente e lutando com a força do desespero para proteger tudo. A violação da Lei 47, essa incapacidade de reconhecer limites e a mudança para uma meta de pura destruição contribui decisivamente para a derrota dele. Que análise! Realmente nos faz ver o filme sobre uma luz completamente nova. Não é só sobre superpoderes. É sobre estratégia, psicologia e a dinâmica do poder. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Como a gente pode sintetizar essa visão? A síntese que a fonte nos oferece é que Vingadores Ultimato, visto por essa ótica das 48 leis, se transforma numa rica dramatização das complexidades do poder. Os personagens deixam de ser apenas figuras de ação para se tornarem agentes num palco cósmico, aplicando, ignorando ou sendo vítimas de estratégias de poder bem definidas. A vitória final dos Vingadores, portanto, não é atribuída apenas à sorte ou à força bruta superior. Foi uma vitória da inteligência estratégica, então. Foi uma vitória conquistada por uma combinação de fatores estratégicos que ecoam as leis de Green. O planejamento meticuloso e audacioso da viagem no tempo, Lei 29 e 28, a crucial concentração de força superando o isolamento, Lei 23 e 18, A união, né? Lei 28 e 36, e até a brutal necessidade de esmagar completamente a ameaça, Lei 15. Todas as peças se encaixando. Exato. A análise contrapõe essa evolução estratégica dos heróis que aprenderam com a derrota, se uniram e agiram com inteligência coletiva e sacrifício individual, com a involução do Thanos, cuja rigidez inicial deu lugar à soberba e à ambição desmedida, violando a Lei 47, selando o destino dele. Ou seja, no tabuleiro do poder, os Vingadores acabaram superando o mestre estrategista original, aprendendo e adaptando as regras do jogo melhor do que ele no final. Pode-se dizer que sim. Eles demonstraram adaptabilidade, resiliência e, crucialmente, a força da união e do propósito compartilhado. Elementos que o poder isolado e absoluto do Thanos subestimou.
Faz muito sentido. Por isso, a análise sugere que Ultimato vai além da fórmula do blockbuster de super-heróis. Ele funciona como um estudo de caso contemporâneo, mostrando como as nuances do poder, planejamento, timing, ousadia, unidade, os perigos do isolamento e da soberba moldam conflitos épicos e relações humanas, mesmo quando vestidos com capas e armaduras. É realmente fascinante pensar nisso. Muda completamente a experiência de assistir novamente. E talvez essa seja a reflexão final que essa análise nos propõe. Até que ponto essa lente estratégica pode enriquecer nossa forma de ver não apenas o Ultimato, mas outras narrativas sobre liderança, conflito e a busca pelo poder, sejam elas na ficção ou na história. Uma boa pergunta. E mais provocativamente, como essas mesmas dinâmicas de poder, tão bem dissecadas por Green e dramatizadas aqui, se manifestam nas arenas de poder do nosso próprio mundo, fora das telas. Fica o convite para observar como as estratégias de poder estão de fato tecendo a trama ao nosso redor, muitas vezes de formas que a gente não percebe à primeira vista.